Meus queridos, a paz do Senhor. Com muita alegria, nós chegamos à penúltima lição. Chegamos à penúltima lição desse quarto trimestre de 2016, aqui na Academia de Pregadores. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos estudando durante esse trimestre o Deus de toda a provisão. E vamos agora para a nossa 12ª aula, Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões. Nós estudamos durante todo o trimestre como Deus age, como Deus faz. Na lição passada nós falamos que durante um tempo de crise é preciso orar, jejuar, mas é preciso agir também. E essa 12ª lição vai nos ensinar como agir. É preciso agir, mas não agir com humanidade, agir com sabedoria. Agir com sabedoria. E nós vamos aprender sobre a sabedoria que Deus deu ao homem mais sábio do mundo, ao rei Salomão, que conseguiu realmente tomar decisões necessárias e decisões pertinentes em situações difíceis. Essa é a nossa 12ª aula, da nossa 12ª lição, dia 18 de dezembro de 2016, Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões. Nosso texto áureo está em Provérbios, capítulo 2 e versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Verdade prática. Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. Deus nos concede sabedoria. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem medida e não lança em face. Deus pode nos dar sabedoria para vencer as crises mais difíceis e mais inesperadas. Ponto central da nossa lição: Deus nos concede sabedoria para vencer as crises difíceis e inesperadas. Objetivo geral: mostrar que Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises difíceis e inesperadas. Objetivos específicos: apontar a crise familiar no reino davídico, mostrar que Salomão buscou sabedoria para reinar e ressaltar a sabedoria de Salomão empregada na construção do templo. Leitura bíblica em classe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 ao versículo 34. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Asraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Quando estudamos a história de Salomão, nós aprendemos que ele começou a reinar no lugar de seu pai Davi. Salomão mais que dobrou a amplitude do reino, ampliou o reino mais de 100% em relação ao reino de Davi. Isso de forma pacífica. Salomão, Deus lhe disse, peça-me o que queres que eu te dê e eu te darei. Salomão não pediu a morte dos inimigos, não pediu riqueza. Salomão disse, olha, o Senhor me escolheu para reinar sobre o seu povo. E não é fácil, eu preciso entrar e sair, eu preciso julgar esse povo. Dá-me sabedoria para que eu saiba entrar e sair no meio do seu povo. E Deus disse, olha, até o que não me pediste, eu te darei. De forma que homem igual a ti jamais houve e jamais haverá. Largura de dias eu te darei, riquezas eu te darei. E Deus realmente foi extremamente bondoso com Salomão.
O que nós precisamos aprender é que somente através da sabedoria divina nós podemos tomar as decisões corretas de tudo aquilo que temos que fazer. Vamos à introdução da nossa lição. Então, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo que levou Salomão no trono e permitiria que o sumo sacerdote, e não permitiria que um usurpador, aliás, assumisse o reinado. Então a Bíblia vai nos falar que Joabe, que era, na verdade, o filho mais velho de Davi, tentou usurpar o trono do pai. Humanamente falando, pela visão da monarquia, Joabe realmente assumiria o trono. Ele assumiria, Adonias. Joabe era o chefe do exército. Joabe foi quem matou lá o filho de Salomão, Absalão, filho de Davi, Absalão, que se revoltou contra ele. Adonias era o filho mais velho. Então, Adonias, pela monarquia, assumiria o trono. Porém, já havia um desígnio de Deus para que Salomão, mesmo sendo mais jovem, assumisse o trono. Adonias tentou usurpar o trono do pai, intitulou-se rei, enquanto Davi ainda estava vivo. Davi não tinha feito a transição do reino. Sem dúvida, Davi já poderia ter feito isso, mas ele demorou um pouco por fazer, e isso gerou alguns problemas. Natã ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, foi a Betseba e a orientou a ir diante do rei, porque Davi já havia prometido que Salomão ia reinar. Então, embora existam muitas ações humanas nesse interlúdio para que Salomão assumisse como rei, mas Deus estava controlando toda a história. Adonias realmente não podia assumir. Adonias tinha o coração mau. Salomão era o homem de Deus para aquele momento. Então, crise familiar no reino davídico. A velhice do rei. A demora em passar o reinado gerou uma crise entre os seus filhos no reino, entre os filhos de Davi. É importante nós entendermos isso aqui, que todos nós temos um momento de passar o reinado. Davi não entendeu, demorou a passar o reinado, e isso gerou um problema. Porque se Davi tivesse passado o reinado antes de Adonias tentar intitular-se rei, declarar-se rei, não tinha gerado esse problema. Mas ele demorou. O texto bíblico diz que Adonias nunca tinha sido contrariado pelo seu pai. Então Adonias foi aquele menino que nunca aprendeu a ouvir não. Aquele menino que achou que podia fazer o que quisesse. Ele é mais velho do que Salomão, mas o pai não morreu. Ele deveria, se quisesse realmente, tendo pretensões ao trono, como ele diz, ele deveria no mínimo consultar o pai. Mas ele se sentiu no direito de usurpar o trono do pai. Então, a falta de disciplina causa séria crise no relacionamento familiar. Eu já disse e repito, desde a nossa primeira aula, que existem crises que nós procuramos, que nós é que procuramos com as nossas próprias mãos. E a falta de disciplina de Davi em relação a Adonias gerou agora esta crise, gerou este problema. E nós vamos perceber, se você continuar lendo a história, você vai perceber que Adonias se agarrou no altar para não morrer. Salomão atendeu a sua petição, mandou ele para casa, mas depois Adonias estava tão sem limites que Adonias se aproxima de Betseba, mãe de Salomão, e pede para Betseba solicitar a Salomão que desse a Adonias Abisag, que foi a última esposa de Davi. Na verdade, já na sua velhice, Abisag aqueceu Davi, né? E ele queria agora a ex-esposa do pai. Então Salomão disse não. Hoje ele está pedindo a ex-esposa do papai. Amanhã ele vai querer o meu reino de novo, porque ele já tentou usurpar. E Salomão mandou matar Adonias. Ele se agarrou novamente ao altar, não por arrependimento, mas por medo de morrer. E a ordem de Salomão foi: então o mate junto ao altar, porque os motivos que o levam a agarrar no altar não são motivos genuínos. Esta falta de limite de Adonias o levou à morte, o levou à perdição e gerou então um problema familiar.
Adonias, segundo parágrafo, Adonias e os valentes de Davi. Então, tudo indica que Davi em algum momento já teria mencionado aos seus valentes que Salomão seria o seu sucessor. Adonias então não teve o apoio desses valentes. Adonias não tinha o apoio do pai e não tinha o apoio dos valentes de Davi. O que estabeleceu o reinado de Davi, o trono de Davi, foi justamente o apoio desses valentes e o apoio dos príncipes também. E nós vamos perceber que quando Davi foi proibido por Deus de construir o templo, ele deixou tudo pronto, todo o material, todo o projeto pronto para construir o templo. E ao fazer a transição do reino para Salomão, ele chamou os príncipes, que eram esses homens que apoiavam no reino, e disse, olha, ajudem Salomão a construir o templo para Deus. Ajudem Salomão a construir a casa de Deus, um lugar para a arca da aliança. Ajudem Salomão. Já Adonias não tinha esse apoio. Lógico que, lendo a história, nós vamos perceber que Adonias tinha apoio de alguns homens ali, até de um sacerdote, de alguém da classe sacerdotal. Ele tinha um apoio, mas não era um apoio genuíno, não era um apoio que tinha a aquiescência do rei. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a atitude de uma mãe em meio à crise. Quando Natan levou a história a Betseba, dizendo que Adonias já tinha se declarado rei, e já estava sendo ungido lá, e Adonias não convida Natan também para essa cerimônia, essa pseudo-cerimônia de posse, né, que ele estava promovendo. Imediatamente, Betseba entra diante do rei. Betseba tem uma atitude, ela vai diante do rei para lembrar Davi que Davi tinha prometido o reino para o seu filho Salomão e para alertá-lo que Adonias estava tentando usurpar o reino. Então, mais uma vez, nós aprendemos aqui sobre a atitude. Mesmo no meio de uma crise, é preciso ter a atitude correta. O que Betseba nos ensina? Que no meio da crise, a gente tem que ir diante do rei. O que a rainha Esther nos ensinou? Que no meio da crise, nós precisamos entrar diante do rei. Em oração, em jejum, em lágrimas, porque nós alcançamos o favor do rei. E mais uma vez nós temos esse aprendizado nessa penúltima lição. Em meio à crise, Betseba vai diante do rei. É o rei que tem como resolver. Betseba não tenta confrontar Adonias. Betseba não tenta dissuadi-lo. Betseba não tenta impedir que as suas pretensões aconteçam. Ela vai diante do rei. Não lute contra as pessoas, vá sempre diante do rei. A última palavra é dele, é ele quem pode resolver. E isso nós aprendemos em meio a uma crise. Sempre vá diante do rei. Segundo ponto da nossa lição. Salomão busca sabedoria para reinar. Primeiro parágrafo, novo rei. Salomão demonstrou não estar preocupado em poder, riqueza ou fama. Ele buscou, antes de tudo, a presença de Deus. Quando nós lemos a história de Salomão, nós vamos perceber que Salomão está sempre buscando a presença de Deus sobre a vida dele. Sem dúvida nenhuma, ao ler a história de Salomão, nós vamos perceber também que Salomão cometeu algumas falhas, né? Ele permitiu que se construísse, no final da sua vida, permitiu que se construísse altares a deuses pagãos, por causa das muitas mulheres com as quais ele casou. Salomão não morreu desviado, como eu já vi gente pregando. Salomão voltou-se para Deus. A prova disso é o livro de Eclesiástica, uma reflexão sobre a vida. É o último livro que ele escreveu, é o livro da sua velhice. Ele volta, ele retorna para Deus. Ele cometeu algumas falhas, assim como Abraão, assim como Isaac, como nós já falamos, demonstrando a humanidade, demonstrando a fragilidade da nossa humanidade. Mas Salomão teve sabedoria e ele buscou a presença de Deus para o seu reino. Segundo parágrafo do segundo ponto, Salomão pede sabedoria a Deus. O Senhor disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. Em tempos de crise, o que nós pedimos a Deus? Salomão não pediu a Deus aquilo que ia satisfazer um interesse pessoal. Ele pediu a Deus aquilo que iria promover o bem do seu povo. Nós precisamos ser inteligentes nos pedidos que nós fazemos a Deus. Existem pessoas que querem pedir a Deus coisas que são para satisfazer somente um desejo pessoal.
coisas que vão tão somente inflar o seu ego, coisas que vão beneficiar somente a si mesmo. O melhor bem que podemos receber de Deus é a sabedoria, porque ela nos ajuda a enfrentar todas as crises de forma correta. Então, peça a Deus sabedoria. Aprendamos com o exemplo de Salomão, porque a sabedoria traz tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos. Mas a falta de sabedoria põe a perder tudo aquilo que nós temos. É sempre bom pedir a Deus sabedoria. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. O desejo de construir o templo. Salomão, embora Davi já havia preparado tudo, mas Salomão também tem este desejo. Ele vai construir o templo, não porque o pai mandou, mas porque ele se sente privilegiado. Era um desejo do seu coração também. E na verdade ele se sente privilegiado por construir o templo. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, nós percebemos como foi lindo aquele momento em que Salomão consagrou o templo a Deus. Como foi magnífica a aparição de Deus a Salomão em sonhos. As promessas que Deus fez para Salomão. O que Deus fala com Salomão foi algo tremendo, algo maravilhoso. Nós estamos vivendo uma das piores crises econômicas do nosso país. O Senhor não deixará faltar provisão para a sua casa. Não se preocupe, confie. Deus proveu todas as coisas. Salomão só precisava construir o templo. Estava tudo pronto. Davi ofertou da sua riqueza pessoal. Davi ofertou da riqueza do palácio. Todos os príncipes ofertaram, o povo ofertou. E Salomão só precisava construir. Nós só precisamos fazer a obra de Deus, porque toda a provisão para que a obra seja feita, o próprio Deus nos dá e nos dará. Nós precisamos confiar nisto. Nós só precisamos, vou repetir, nós só precisamos fazer a obra de Deus, porque toda a provisão para que a obra de Deus seja feita é nos dada pelo próprio Deus da obra. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto e último ponto da nossa lição. Sabedoria para edificar o templo. Primeiro parágrafo, Salomão faz aliança com Irão. Salomão fez aliança e conseguiu tirar madeira para construir o templo. Madeira de onde ninguém tinha. Irão era rei de Tiro, na Fenícia, forneceu toda a madeira para a construção do templo. O cedro do Líbano era uma madeira nobre de grande valor comercial, mas através da aliança que Salomão fez com Irão, Irão forneceu toda essa madeira. Deus concedeu a Salomão sabedoria para fazer aliança. O Senhor também quer dar a todos nós e a você sabedoria para administrar mesmo em tempos de crise financeira. Deus pode nos dar sabedoria para administrar, mesmo em tempos de crise financeira. A sabedoria de Deus não está sobre a nossa vida só em tempos oportunos. Em qualquer situação, em qualquer adversidade, Deus tem sabedoria para nos dar, a fim de nos conduzirmos conforme a vontade de Deus, mesmo em tempos de crise. Segundo parágrafo do terceiro ponto. A construção do templo. Salomão precisava agora construir o templo. Salomão precisava agora erguer aquele lugar, que seria o lugar da adoração. O lugar onde o povo se reuniria para cultuar a Deus. Davi passou para o seu filho as plantas do templo. Deus deu a Davi, Deus não deixou Davi construir o templo. O Senhor disse a Davi, as tuas mãos estão cheias de sangue. As tuas mãos estão cheias de sangue. Você não vai construir o templo, mas Salomão vai. Porém, Deus deu todos os projetos para Davi. Deus deu para Davi todo o material, tudo o que ele precisava. Né? O Senhor lidera. Os trabalhadores e todo Israel se dispuseram a fazer o melhor, porque estavam felizes com o rei Salomão. Perceba que Salomão assume o trono num momento de crise, que envolvia principalmente a família do rei. Um momento que tudo parecia que ia ser, ia ser a repetição do que aconteceu lá com outros reis. Né? Ou não a repetição, mas a indicação do que aconteceria com outros reis. Uma divisão. O que aconteceu com Davi, por exemplo, quando Absalão tentou tomar o trono,
uma divisão dentro da casa do próprio rei. Absalão tentou tomar o trono do pai. E agora, ao que parece, iria acontecer novamente. Adonias tentando usurpar o trono. Salomão ascendendo ao trono. Num momento de crise, num momento de dificuldade, num momento de uma crise interna. Uma crise interna. Mas Salomão assume. E a sabedoria que Deus dá para Salomão trouxe paz ao reino. Nós aprendemos com esta 12ª lição, sabedoria divina para a tomada de decisões, que a sabedoria de Deus traz paz. A sabedoria de Deus acalma as coisas. A sabedoria de Deus nos faz superar as crises. Só pode ter sabedoria quem teme ao Senhor. E a Bíblia diz que quando o homem teme a Deus, Deus faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. O temor do Senhor que Salomão tinha conseguiu trazer a Salomão a sabedoria, e a sabedoria apaziguou o reino. Né? Aquele momento que Salomão assume o trono foi um momento complicadíssimo. Salomão ainda jovem, o irmão mais velho tentando tomar o trono. Havia um pequeno povo dentro de Israel que estava apoiando Adonias, mas Salomão assume, pede sabedoria a Deus, e Salomão se firma no trono. Ele vai se firmando. Aqueles que de primeira mão apoiaram Adonias, agora percebem que Salomão é o escolhido de Deus. O que nós precisamos para que as pessoas aceitem a nossa liderança não é dar tapa na mesa. O que nós precisamos para que as pessoas aceitem a nossa liderança não é fazer alianças que não devemos. O que nós precisamos para que as pessoas aceitem a nossa liderança não é tentar empurrar a liderança goela abaixo das pessoas, não. Nós só precisamos pedir a Deus sabedoria, porque quando Deus nos dá sabedoria e nós começarmos a agirmos dentro da sabedoria de Deus, o próprio povo, as pessoas irão olhar para nós e irão dizer: realmente Deus o tem confirmado sobre o trono do seu povo. Deus o tem confirmado sobre o trono de Israel. E Salomão então pôde ter paz. Quando lemos toda a história de Salomão, nós vamos perceber que as nações do mundo saíam, os representantes das nações do mundo saíam de suas terras e iam para Jerusalém, como a rainha de Sabá, que foi para Jerusalém para saber como funcionava o reino. E ela ficou tão admirada, que ela chegou a relatar: olha, me contaram que muita glória é do seu reino. Mas na verdade, o que eu vi aqui, me faz chegar à conclusão que eles não me contaram nem a metade da glória do seu reino. Se queremos reinar em paz, se queremos ter uma vida onde nós conseguimos transpor as barreiras, onde nós conseguimos transpor os obstáculos, onde nós conseguimos vencer as crises, nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para a nossa vida. Deus tem sabedoria para todos nós. Então os trabalhadores e todo Israel se dispuseram a fazer o melhor, porque estavam felizes com o reino de Salomão, por causa da sabedoria de Deus que estava sobre a vida dele. Terceiro e último parágrafo da nossa lição: a Arca da Aliança. Então Salomão pegou a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo antigo, levou para o local onde ela deveria ficar. No dia da inauguração do templo, depois que os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. A glória de Deus desceu. E a Bíblia diz que os sacerdotes não puderam ficar de pé, tamanha era esta glória de Deus naquele lugar. Irmãos, eu vejo algo lindo aqui. Olha, nós acabamos de ver no segundo parágrafo desse terceiro ponto, que todos os trabalhadores se dispuseram para fazer a obra, todo Israel se dispuseram para fazer o melhor que podiam, porque estavam felizes com o reinado de Salomão. O que isso quer dizer? A liderança de Salomão tinha sido aceita pelo povo. Então eles se dispuseram, eles se levantaram, eles empenharam na obra, porque eles estavam aceitando a liderança.
É bom quando o povo aceita a nossa liderança, mas é muito melhor quando Deus aceita a nossa liderança. E no terceiro parágrafo aqui, do terceiro ponto, quando o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, diz que a glória de Deus desceu, e quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu a casa e foi uma glória tão grande que os sacerdotes não podiam ficar em pé. Nós estamos aprendendo que Deus também confirmou a liderança de Salomão. Deus confirmou. Então é bom quando o povo confirma, mas é melhor quando nós temos uma liderança confirmada por Deus. E sempre que Deus confirma a liderança, Deus confirma com a sua glória. Sempre que Deus confirma com a sua glória, porque este é o desejo de Deus, manifestar a sua glória através da liderança daqueles que foram escolhidos por Deus. Porque aqueles que foram escolhidos por Deus são filhos de Deus e eles promovem a glória de Deus no meio do povo. Então, o Pai Celeste deseja dar a mim e a você, a todos nós, a sabedoria que nós precisamos para viver uma vida santa e vencer as crises que surgem em nossa caminhada. Então, Salomão pôde vencer todas as crises durante a sua caminhada, porque a sabedoria de Deus estava sobre a vida dele. Que esta seja, aliás, uma realidade também na nossa vida. Seja qual for a crise que se apresentar, seja qual for o problema, seja na sua casa, seja na empresa, seja na sua vida cotidiana, seja na igreja, porque as crises se apresentam também na igreja, seja na escola, na faculdade, onde você estiver, que se apresentar uma crise, que venha sabedoria de Deus. Este é o nosso desejo, que a sabedoria de Deus repouse sobre a sua vida, que a graça de Deus te envolva e que o Senhor te conduza em todas as decisões a serem tomadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos nesta lição de número 12 sobre a sabedoria divina para a tomada de decisões. Via uma crise familiar na família de Davi. A família de Davi estava enfrentando um problema, uma crise familiar séria. Mas Deus iria agir através daquela família, naquela família. Nós aprendemos que Salomão buscou a sabedoria de Deus para reinar. E a sabedoria de Deus consolidou o reinado de Salomão. Fez com que o povo estivesse disposto a servi-lo, a construir o templo com ele. Nós aprendemos que Deus deu a Salomão sabedoria para edificar o templo. E o povo de Israel se uniu a ele. E o templo edificado, no templo edificado, aliás, a glória de Deus se manifestou, porque Deus estava confirmando o reinado de Salomão. Que Deus te abençoe. Que a bênção de Deus continue sobre a sua casa, que o Senhor prospere a tua família e prospere o trabalho das tuas mãos. Porque nós precisamos ter sabedoria divina para a tomada de decisões. Um grande abraço da Academia de Pregadores do pastor Anderson Silva. Eu te aguardo na semana que vem para a nossa última lição, a última lição deste quarto trimestre de 2016. Já estamos chegando, já é um momento de chegarmos à virada do ano, já é um momento de realmente pedirmos a Deus sabedoria para um novo ano, para um novo tempo, um tempo de Deus sobre a nossa vida. Que a sabedoria de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Um grande abraço e até semana que vem, em nome de Jesus.